Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para a live sobre liderança e caos. As pessoas estão entrando. Andréia, me fala só se agora você está ouvindo. Eu troquei o celular, deixei meu iPhone de lado e peguei o meu outro. Tá ouvindo? Você está ouvindo? Escreve aí para mim. Vou tentar te chamar, Andréia. Oi, Adriana. Tá me ouvindo agora? Tô... Deu uma travada, eu não sei por quê. Tudo bem? Mas não era só você que não estava ouvindo. Interessante isso. Mas eu sempre tenho dois celulares. O que eu costumo Ó, fazer, que é um iPhone, e o outro. Eu sempre deixo os dois carregados, porque já aconteceu. Essa coisa de internet não tem jeito, né? A gente tem sempre que estar com um plano B aí em mãos. Que delícia estar com você, André. pois é, menina. Pessoal, deixa eu só apresentar como que eu conheci a Andrea, depois eu vou passar a palavra para ela se apresentar um pouquinho. Ela tem um TED interessante, depois faça seu jabá do seu TED, Tá bom. como é que as pessoas assistem. A Andrea e eu fazemos parte de uma mentoria do Vitor Damasio, e é um grupo assim, é um grupo super top, né? Muito. Não, não tem gente ruim lá, só tem gente boa. E eu andei sondando, e eu sou uma pessoa muito de networking. E, cara, quanto mais eu puder sair do Instagram, do Insta não, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, e conhecer as pessoas, isso me dá muito prazer. E a Andrea topou meu convite para a gente fazer uma reunião e está culminando aí nessa nossa live com uma expertise dela de liderança. Depois eu vou falar um pouquinho da minha expertise com liderança. Mas conta aí, se apresenta meio que rapidinho aí, uns 2, 3 minutos é suficiente. É, E com me certeza. fala da sua trajetória, conta um pouquinho de você, Andréia. Bom, na verdade, obrigada aí, né? Essa oportunidade não só da gente estar junto, mas da gente conversar mais um pouquinho, porque é sempre bom. Como a Adriana falou, a gente está junto no grupo do Vitor, e uma das características desse grupo é que são pessoas das diversas expertises e são pessoas que têm basicamente alguns valores em comum, né? Onde a gente acredita que tem até uma palavra do Vitor lá que eu acho que é muito interessante: uma sacada vale tudo, paga tudo. Então, na verdade, a gente tenta sempre trocar com as pessoas e aprender o máximo que a gente pode. Bom, falar de mim rapidamente: eu sou médica, eu sou cardiologista, né? Eu falo que eu sou médica de formação, exerci aí por 23 anos, e depois eu fui para o mundo corporativo. E nesse mundo corporativo eu tive a oportunidade de atuar em várias áreas, e isso me trouxe uma condição de discutir um pouquinho mais e aprender, mas basicamente aprender muito sobre liderança e sobre como a gente, como é importante a gente trabalhar em diversos grupos, em grupos heterogêneos, para a gente construir mais experiências, né? Então, e agora eu estou aqui no digital. A gente tem aí grupos de mentorias, a gente trabalha com mentoria, com palestra, né, Adriana? E é por isso que a gente está se encontrando lá, como a gente falou na mentoria do Vitor Damasio. Porque mentor também tem que ter mentor, né, Adriana? Tem que aprender, Com né? certeza, com certeza, eu acho que isso é imprescindível. Isso é uma coisa que eu assim, como que eu digo assim, eu não deixo de investir no meu conhecimento, né? E a gente vai estar 6 meses juntos, eu não sei se fico mais ou não, a minha proposta inicial é ficar os 6 meses. E está sendo um super aprendizado e me conectando com pessoas tão especiais que nem você. Como é que é o título da sua TED? Só para a gente deixar registrado aqui. Na verdade, o domador de rinoceronte profissional do futuro. Se o pessoal quiser assistir, gente, são 14 minutinhos só, até bom para dar um feedback. O TED é sempre É, 14, 15 minutinhos. é só E ir você lá tem no. um livro com esse título, não é? Tenho. É só ir lá no link meu da bio, que tá lá, tem um canalzinho, é só clicar lá que você vai direto no Linktree e você acha lá para assistir. Ai, que bom. Eu vou assistir, eu só assisti trechos. Mas eu vou assistir ela completa com certeza. Olha Bom, só, o vamos. Mário, deixa eu te falar, o Mário que está aqui, Mário Levada, é um big de um líder, é um cara assim, fera demais. Hoje ele está morando em Londres. Mário, obrigada pela sua, pelo seu tempo aqui com a gente. Nossa, se tem alguém que ensina pra gente aqui, ó, é esse cara, viu? Então participa. E se bobear e ele tiver afim,
passa aí o perfume e a gente chama ele no final da live. Não tenho problema Não é? nenhum de convidar. Então, ó, Mário, eu adoro conhecer pessoas. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso vai caminhar. Dá aí a sua opinião, se você quer entrar ou não, para que a gente aprenda com você também, né? Não só a É gente, isso aí. como as outras pessoas. Eu acho que essa postura do eterno aprendiz é uma postura de líder, né? Que não sabe tudo, que está pronto para ouvir, que está pronto para aprender com os colaboradores também, né? Eu venho de uma trajetória, Andréia, de treinamentos de liderança. Então, Uhum. eu atuo na área de RH desde 88, fui trainer a minha vida inteira e treinava ali CEO, gerentes, né, média chefia. Então eu tenho uma bagagem aí de muito tempo do assunto de liderança. E é um assunto que me fascina porque não tem fórmula, né? Não tem, falar assim, vai lá, esse é o método para você liderar, né? Não Quem existe dera, né? isso. Quem dera, né? Quem dera, estaríamos ricas, né? É, e como não existe essa fórmula, outro dia mesmo no grupo surgiu um assunto de uma gestora com dificuldade com a equipe, né? Uhum. É, e lá tem esse tipo de troca, e cada pessoa coloca a sua percepção. E o que eu vejo da liderança, e eu acho que é uma primeira introdução que a gente podia fazer, André, e aí você coloca a sua percepção também, é que você precisa adaptar a sua liderança ao momento da empresa, às estratégias da empresa, ao nível de amadurecimento da sua equipe, né? Então não tem aquela regrinha, eu vou ser o líder paternalista, eu vou ser o líder cobrador, eu vou ser o líder. Como é que você vê isso? Coloca aí um pouquinho e a gente vai destrinchando. Bom, na verdade, eu acho que o mais importante hoje em dia, particularmente nesse momento de caos que a gente vive, né? E por que que eu gosto de situar o caos aqui? Porque quando a gente fala de crise, né, Adriana? Crise, a gente tem aquele entendimento de que ela tem um início e que ela tem um fim. É algo que vai passar. Caos, eu costumo dizer que, né, você dorme com o mundo de um jeito e acorda com ele totalmente diferente. Foi o que aconteceu com a gente com essa história da pandemia. Então, eu acho que a partir daí a gente conseguiu ter consciência, porque não que não estivesse acontecendo antes, né? A pandemia só acelerou um pouco mais as coisas, de que a mudança é inerente, é rápida e a cada dia que passa ela está mais rápida ainda. Então, quando a gente fala de liderar, eu acho que a gente fala muito de, em primeiro lugar, se liderar, né? Se autoliderar. Porque enquanto você ainda não conhece as suas reações, não sabe direito aonde você se posiciona, e isso a gente aprende e a gente muda o tempo todo. Então, o tempo todo a gente tem que estar revisitando isso para que a gente possa se posicionar de uma maneira que seja empática, de uma maneira que seja adequada àquele ambiente e àquele grupo, como você bem falou, né? E a Patrícia está falando, recomendando o livro Lifelong Learns. É isso aí, né? Enquanto você não entender que você não está pronto nunca, eu acho que você, de cara, já não deveria se intitular líder, né? Porque o líder é aquele que, antes de mais nada, ele aprende com quem ele lidera e ele devolve isso para o grupo, né? Ele consegue captar individualmente, ele condensa isso, ele devolve para o grupo e faz com que todos rumam a um objetivo comum que deve ser uma meta, alguma coisa desse grupo, né? De produção, vamos dizer assim. Acho que para a É. gente começar a discutir. Não, e é importante você estar situando nisso, porque o que a gente vive é isso mesmo, né? Eu acho que quando você traz o termo de caos, eu acho que tem muito essa questão você falou da mudança, da imprevisibilidade, né? Hoje as coisas, hoje as coisas estão desse jeito, amanhã não é, daqui a pouco tem uma fusão, daqui a pouco a gente está recebendo ordem de uma empresa que abarcou a gente, né? Eu passei por vários processos de fusão na minha vida executiva. E era muito interessante porque quando aconteciam os cortes, eu não estava lá. Então eu brinco que eu fugia. Né? Então, por exemplo, quando teve corte na unidade de Diadema, eu estava trabalhando no Ipiranga. Quando deu no corte no Ipiranga, eu estava trabalhando em Diadema. Mas esses processos que acontecem muito rapidamente. E eu queria fazer mais uma pontuação em relação a uma característica de liderança
que eu acho importante nesse mundo caótico. O líder, você disse, mentor precisa ter mentor. O líder também precisa ter mentor, né? Alguém que ajude ele a olhar as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque se você está vivenciando um mundo caótico, então imagina uma cena de guerra. Cena de guerra é uma coisa completamente caótica, né? E se você é o líder, não interessa se você está extremamente abalado com aquilo. Você tem que se recuperar mais rápido. Eu brinco assim, ganhou a estrelinha de líder, levanta do campo de batalha, cara. Porque senão a equipe não vai levantar. Faz sentido isso que eu estou falando? Tal, eu acho que vale a gente acrescentar, porque senão fica muito doloroso ser líder, né? Fica muito difícil. Mas eu acho que mais diria que de uns 4 anos para cá, um pouquinho antes da pandemia, isso já começou, a coisa da gente poder se mostrar vulnerável. Eu acho que isso ajudou demais, né? Do entendimento de que não é porque você está ocupando uma posição onde você está acima das pessoas, entre aspas, aí, que você sabe tudo, que você é obrigado a ser, enfim, o mais forte, vamos dizer assim, né? Talvez não seja essa palavra para usar aqui, mas eu acho que isso aproximou demais. Então, o entendimento, eu acho que tem que ser, e principalmente parte isso do líder, porque é ele que dá o tom para a equipe, né? É ele que dá o tom. Ele que dá o tom no sentido, olha, eu estou aqui nesse momento, mas eu poderia estar aí onde vocês estão. Como qualquer um de vocês, de repente, pode um dia estar aqui. Então, hoje eu estou apenas numa posição um pouco mais avante, né, de vocês, mas eu tenho todas as minhas vulnerabilidades também. Eu também tenho que me compor na pandemia, junto com criança, com gato, cachorro, papagaio, né? Eu também tenho as minhas questões mentais, eu também sofro de burnout, enfim, eu sou gente como vocês, né? A única questão é que eu Bom, tenho Brené Brown alguma... trabalha muito bem essa questão da Exatamente. vulnerabilidade, né, gente? Tem um TED da Brené Brown que é muito conhecido, né? Uhum. E tem no Netflix, eu não sei se você assistiu, Tem o filme Andréia, dela, falando assim, como... Call the Courage, né? É sensacional, é sensacional. E você sabe que no meu processo de desenvolvimento, Andréia, uma vez eu constelei, eu trabalho com constelações sistêmicas, gente, e quem constela também tem que ser trabalhado. E eu tinha passado por uma série de dificuldades de saúde, com risco de vida muito sério e etc. E eu cheguei para o meu mestre na hora da constelação e falei assim: eu queria dar mais um passo. Esse ano eu vivi muitas experiências de vulnerabilidade, foram muito importantes para que eu entrasse em contato comigo mesmo. Eu estou compartilhando isso porque a vulnerabilidade faz isso, Uhum. né? Faz a gente entrar em contato com as nossas próprias dores. Mas tem uma coisa que eu acho maravilhoso da vulnerabilidade e que eu aprendi a duras penas, né? E que se a gente puder ensinar isso às pessoas para que elas não aprendam a duras penas, é que quando você abaixa a guarda e se torna vulnerável, você abre espaço para as pessoas entrarem na sua vida e te ajudar. E eu acho que isso é algo que o líder pode fazer também. Faz sentido isso? Com certeza. E você falou uma coisa que eu estava me lembrando, essa coisa de quando você abre espaço, né? Também a gente tem que ter muito cuidado nesse abrir espaço, né? Porque, na verdade, quer você queira, quer você não queira, você também tem que dar o limite, né? Você também tem que cercear isso de alguma maneira para que não vire terapia. A gente aqui não tá, quando você está no líder, você tem que saber até onde você vai, né? Até do ponto de vista terapêutico mesmo. Olha, vou te falar, tem pessoas incríveis aqui, o Eduardo, o Evandro, o Roberto Medina que entrou aí, são pessoas empreendedoras por natureza, são pessoas que lideram outras pessoas. Então, assim, a gente pode trocar muito aqui, viu, Adriana? Eles podem também fazer Então, perguntas para a vão gente contribuindo, aí. gente. As É, percepções do que a gente está falando aqui, como isso soa para vocês, como é que vocês vivenciam isso no dia a dia, quais as dificuldades que você tem. Eu acho que isso é um bate-papo, né? É um bate-papo que agrega. Então, olha como é gostoso isso, né? Eu coloco uma posição, a Andrea vem e complementa, mostra um outro prisma, para a gente ir abarcando toda essa gama do ser líder,
né? Por isso que a gente começou falando que ser líder não tem uma fórmula, não tem um método, uma coisa que vai servir para todo mundo e que vai servir a todo momento, né? Uma pergunta, o princípio de líder é ser exemplo? Você quer responder? Depois eu complemento? Bom, vamos lá, Alexandre. Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é a pergunta, eu diria, muito difícil de responder. Se a gente falasse até pouco tempo atrás, com certeza teria que ser aquele exemplo em tudo. Hoje, na minha opinião, por questões até de experiências e também de mentorar outras pessoas que são líderes e que aí trocam com a gente, eu diria para você uma coisa. A gente tem que ser exemplo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista de você estar vivendo a cultura da empresa que você representa, né? Mas eu não acho que a gente tem que colocar esse peso em cima da gente de ser exemplo de tudo. Eu acredito que, de novo, é uma troca. Eu acho que a gente tem as nossas obrigações enquanto líder, enquanto necessidade de produzir e de ter algum resultado. Acho sim que o exemplo vem deste lado, né? Você tem que ser. Aliás, eu diria que isso é um exemplo, mas para mim é básico. As pessoas têm que ser íntegras, as pessoas têm que ter ética, as pessoas têm que ter respeito. Mas eu acho que o exemplo é daí, de como a gente lida com o outro. Aí sim eu acho que a gente tem que ser exemplo. Não sei se eu respondi, Adriana. Você complementa aí, vamos trocando. Eu Uma... acho que o exemplo carrega, né? Eu acho que o bom exemplo, quando você coloca isso da ética, quando Ai, você coloca esses termos, é um mundo ideal. A gente vê que tem gente que carrega também, que dá exemplo, e que não necessariamente carrega para um bom lado, né? uhum, Então a gente vê grandes líderes, né? Vamos pegar. Gente, eu não vou falar de política, vamos voltar um pouco mais para trás. é. Senão eu vou para política, o negócio vai Não, complicar vamos não. aqui. Não, não vou falar de política. Mas, por exemplo, o Hitler foi um grande líder, Napoleão foi um grande líder, Gandhi foi um grande líder, né? E foram pessoas que carregaram multidões com a sua visão, com o seu propósito, com a sua forma de encarar as coisas, né? E aí eu acho que você, como liderado, e aí eu vou dar uma sugestão para quem é liderado também, escolha esse role model, né? O que bate com seus valores, né? Porque eu acho que quando a gente alinha os valores, o nosso jeito de pensar, sentir e agir, essa integridade, né? E se você tem um líder que te alinha com isso, né? Eu acho que tem tudo para ter um potencial enorme de avanço, de resultado, de performance, né? Olha, Fala. desculpa, olha o que o Mai colocou, exatamente o que a gente está falando, ó, que eu falei, né? Excelente pergunta. Eu acredito que devemos ser exemplos de valores como respeito, empatia e principalmente walk the talk, né? Você falar aquilo que você faz. Legal. É isso aí. Então, acho que nós respondemos a pergunta, né? Eu É, acho que nós respondemos. Mas por isso que eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, Andréia, que eu acho que isso bate muito no que você pensa e no que eu penso também. Como é que esse líder vai ser isso? Como é que esse líder vai ser resiliente? Como é que esse líder vai ser íntegro? Como é que esse líder vai é, olhar para as pessoas com amorosidade? Eu tenho uma mentorada e às vezes eu pergunto, você quer desenvolver a capacidade de ter empatia, de ajudar as pessoas, ou você quer ficar numa posição mais afastada? A gente não tem muito como forçar, porque tem pessoas que têm estilos diferentes. E isso não impede a grande capacidade dela como liderança, como fazer as coisas acontecerem, né? Agora, o que eu acho importante nesse movimento do líder? Ele tem o entendimento interno do que o movimenta e do que o impede de fluir de uma forma também melhor. E aí bate no autoconhecimento. Fala um pouquinho sobre isso. Quiquei para você. Bom, assunto longo, né? Eu estou vendo o Alexandre comentando aqui, né, da questão de comparação e tudo. Eu acho assim, olha, a gente durante muitos anos a gente viveu entendendo o que que era chefe, o que que era é, o seu.
a quem você deveria obedecer dentro das empresas, dentro do mundo de uma maneira geral. E aí, de repente, de uns tempos para cá, a gente vem trocando por líder, né? Quando você é líder, você não necessariamente precisa exercer uma chefia. Você, na maior parte, o que seria o ideal era que o líder fosse exatamente líder, porque ele dá o exemplo, porque ele é empático, porque ele respeita as pessoas, porque ele escuta e porque ele tem um objetivo na cabeça dele para ele cumprir, como a gente vem falando. Quando eu enxergo uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo talvez para ficar mais fácil para eu levantar o assunto que eu estou querendo. Vamos imaginar que alguém num determinado grupo é promovido para ser líder daquele grupo. Como é que essa pessoa se forma líder? Ela sai do ambiente onde ela é liderada e, de repente, ela se destacou. Então, a liderança da empresa entende que ela pode ser chefe daquelas pessoas. Então, qual é o gatilho que mexe nessa pessoa, né? Como é que ela se sente de cara, de repente, olha, eu estava ali, agora eu tenho que liderar, eu tenho que ter toda essa responsabilidade, porque, na verdade, é uma grande responsabilidade, né? Então, tirando a questão da competência, tirando a questão do entendimento de equipe, tirando a questão de você entender que você, enquanto líder, não tem que saber tudo, né? Que você, enquanto líder, você tem, deve e pode ter pessoas que até saibam mais do que você, do ponto de vista técnico, porém você tem que ser o elo entre as pessoas. O elo entre as pessoas e o elo entre a atividade e a produção, enfim, e o resultado que você tem que dar. E para você ser este elo, você tem que ser gente. Não adianta que se você não for gente, você não vai conseguir ter um elo, ter uma conexão boa. É lógico, eu posso ter um cargo de diretor e as pessoas entenderem que quando o diretor fala tem que ser feito, posso. Mas quanto eu vou durar nisso? Qual vai ser o retorno que eu vou ter dessa minha equipe em relação ao que eu estou pedindo, em relação ao que eu preciso, eu entendo essa empresa, né? A gente está vendo o movimento que está acontecendo aí, dessas demissões em massa, ou daquela coisa, vamos fazer o mínimo possível, enfim, esse movimento que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre ele. Então, como é que eu, enquanto líder, vou lidar com uma coisa dessas? Eu acho que a conexão é fundamental. E se você não se entende enquanto alguém que é capaz de criar essa conexão, eu acho difícil, eu acho que deve ser um papel muito, já é pesado, eu acho que deve ser um papel muito solitário e muito mais pesado ainda do que seria se você simplesmente fosse gente, né? É, é que são coisas, às vezes, que é fácil para alguns, não é tão fácil, mas toda habilidade, as pessoas têm uma ilusão, e eu acho que aí bate, complementando o que você está falando, que o líder nasce pronto, Uhum, de jeito nenhum. né? Se a gente for olhar as características de liderança, 3% da população mundial tem nato, né? 3% da população. E como é que a gente faz com tanto líder que precisa e que o mercado demanda? Ele precisa aprender habilidades, ele precisa se conhecer, ele precisa desenvolver o que não é bom nele, né? E talvez esse líder tenha essa dificuldade de relacionamento. Uma vez eu coachei, né? Eu fui coach de um executivo do Pão de Açúcar. O cara, sabe aquele cara que era ótimo tecnicamente? Comandava uma operação enorme, não sei quantos funcionários. E ele falava assim, Adriana, eu recebo muito feedback de que eu não me conecto com a equipe, de que, de que eu não vou nas festas, não fico nas festas, que eu não sei o que lá. Que são os aspectos de momentos de aproximação com a equipe. Então, ele era muito bom tecnicamente. E uma das primeiras perguntas que eu fiz eu não estou aqui para mudar quem você é na sua essência. E a minha pergunta você quer lapidar essa característica aí? Você quer lapidar esse... Porque essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando vai para um processo de coaching ou de mentor, é a primeira pergunta. Você quer lapidar isso? Porque as pessoas estão falando que isso não está ajudando na sua liderança. Você quer lapidar? Porque se não quiser, eu me retiro. Porque não tenho mágica para fazer nesse processo. E isso eu estou falando de uma característica relacional, mas poderia ser qualquer outro tipo de característica. Poderia ser em relação à organização, poderia ser em relação à retenção de talentos, qualquer outra característica, né? E isso parte do entendimento de eu como líder, olhar para mim e verificar o que é que
que eu preciso desenvolver e o quanto eu estou disposta a mudar isso, né? Perfeito. Tá, o que você está falando tem todo sentido, e o que eu quis dizer, na verdade, é você precisa estar disposto. Porque assim, você tem líder, Exatamente. líder Nós e estamos falando a líder, mesma né? coisa. Você tem líder e líder. Tem aquele líder que vai ser inspiracional, e tem o líder que vai ser um líder bom, não necessariamente está ruim, mas não é isso. Mas o líder inspiracional, ele consegue muito mais. E ele consegue de forma muito mais fácil, e ele consegue que a equipe se una também de forma muito mais fácil. Então, eu acho que, assim, a gente aprende o tempo todo, mas eu acho que a gente, mais do que isso, né, o que você falou, você tem que estar disposto a aprender, porque a gente Sim, sempre pode melhorar. A gente sempre sim, pode melhorar em algo, né? sim. Agora, você tem que realmente querer, você tem que estar disposto, isso tem que te motivar. Isso tem que movimentar a melhorar aquilo. Exatamente. Eu fui presidente de um grupo de empresários, né? Então tinham lá 40 empresários. Gente, liderar 40 empresários é uma tarefa que eles são donos da própria empresa, né? E não é uma liderança impositiva. Então, assim, eu sempre fui muito relacional, mas ali tinha uma série de outras coisas que eu precisei desenvolver em mim para conduzir aquele processo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que despertar nas pessoas, né? Essa capacidade da gente sair do A para o B em relação a algo que a gente pode melhorar. Deixa eu só ler a pergunta do Alexandre, então. O X da questão é que tento ser exemplo o tempo todo, mas infelizmente sou comparado com alguém que, a meu ver, não é exemplo de nada. A pergunta é colocada, pois não sei como lidar com isso. Eu não sei com o que é que você é colaborado. Eu já Olha, tive continua, casos. Adriana. Ele está falando mais coisa embaixo. Ah, Olha, ele está continuando? Peraí, ele peraí, coloca então, assim, ó, peraí. a imposição não é liderança, a imposição é despreparo, ou não. Então ele não bate com a imposição do anterior, é isso? Com quem ele é, pelo que eu estou entendendo, a pessoa com que ele é comparado é uma pessoa mais impositiva. E ele deve ter outro perfil de liderança. É isso que você entendeu, Andréia? Acho que foi isso, é isso também que eu entendi. Ele está lembrando, ele assistiu uma live minha uma vez com uma outra pessoa que a gente comentou sobre como que desenvolve o que você faz de melhor, né? Olha, desenvolva o que você faz de melhor que o restante fluirá. Aí ele está falando, pura verdade, foi difícil ele descobrir o que ele faz de melhor. Acho que é isso, né, Alexandre? Bom, se qualquer coisa, explica melhor para a gente aí, né, Adriana? Eu vou dar um. Eu vou fazer uma colocação muito no escuro, porque a gente realmente não está com todas as informações aqui. O líder tem que entender que ele tem aspectos que ele pode melhorar, não tenho dúvida disso, mas ele nunca pode ir contra uma essência e valores dele. Então, essencialmente, a gente tem um modo de operação que a gente estica para se adaptar às situações, às vezes, sabe? O meu comportamento eu dou uma esticada. Então, por exemplo, meu modo não é muito relacional, eu sou mais introvertida, eu sou mais fechada, quero ficar na minha, mas eu me flexibilizo um pouco, eu me relaciono um pouco, mas se eu fico com esse elástico, como se eu não estou com nenhum elástico aqui, mas se eu fico com esse elástico Se puxado, esticando demais, né? esticado o tempo inteiro, ele estoura. Então, eu preciso entender que eu tenho a minha essência, o meu modo de ser, eu posso melhorar e eu posso, às vezes, sair um pouco da minha zona de conforto para ter resultado com a equipe, seja do que for aí, né? Mas eu não consigo operar 24/7, 365, não funciona. Não funciona. Então, às vezes, eu preciso, inclusive, rever se eu estou na empresa que os valores batem. Exatamente. Porque se estão exigindo algo que vai contra um valor meu, não é meu lugar ficar naquela empresa. Eu não vou conseguir ter performance como líder e não vou conseguir exigir performance do meu liderado e da minha equipe. Faz sentido o que eu estou falando, Andréa? Contribui aí. Total. Eu acho que uma coisa que é importante e que a gente está falando desde o início é você entender que você é uma pessoa
e você tem todas como a gente falou, vulnerabilidades, e você tem todas as suas dores como é que eu vou dizer? Perdi a palavra aqui. Vou refrasear. Você tem as suas fortalezas e as suas fraquezas. O que eu acho que é bom nesse momento é que essas fraquezas, que antes eram vistas como algo que precisava ser mudado, como algo ou que tinha que ser escondido, ou como você tivesse que se esticar o máximo, igual você está falando, hoje a gente, com essa história da vulnerabilidade poder ser colocada, a gente pode se colocar melhor. A gente pode chegar de repente para a equipe e falar assim, gente, vocês me desculpem, eu não sou muito de festa, então é por isso que eu não vou. Mas vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer um almoço aqui perto da empresa, que aí eu vou. Então hoje a gente tem a liberdade de falar isso. A gente tem a liberdade de se colocar dessa maneira. Coisa que há 10 anos atrás era impossível, né? Então aí você virava líderes focados em você e não na equipe. Eu acho que uma coisa que vem mudando muito, né, Adriana? Você é de RH, vai falar melhor do que eu isso aí, é o fato do foco sair da gente e ir para o outro. E Como isso, líder, você está falando? como líder. Uhum. E isso não é E não é fácil, só como gente. líder, eu vou te dizer, e não é só como líder. É. Qualquer profissão, em qualquer nível hierárquico da empresa, o processo e o seu sucesso, ele depende do quanto você serve o outro no sentido de ajudá-lo, apoiá-lo, fazer com que ele tenha melhor performance, e independente do seu nível hierárquico, né? Genuinamente, né, Adriana? Genuinamente, Genuinamente, né? genuinamente, né? Então, por exemplo, eu não tenho sucesso por mim. O meu sucesso vem quando eu, como mentora, consigo fazer o meu mentorado ter sucesso, né? Então, quanto mais eu servir e sirvo genuinamente, sirvo de coração. Eu tenho na minha cabeça, esse grupo que eu fazia parte era o BNI, e eu tenho na minha cabeça a meta deles, que foi uma das coisas que fez eu entrar e ficar 8 anos no grupo, foi Givers Gain, né? Doadores ganham. Né? E eu tenho isso. Você vê a minha participação no grupo do WhatsApp, eu gosto de tentar ajudar as pessoas. E eu acho que é isso, né? Eu acho que isso é algo que o líder, se quer melhorar a sua performance, sair do próprio umbigo e servir. Tem o Monge e o Executivo, né, gente? Sim. Um livro que fala sobre isso, né? Que já trouxe isso. Quando foi? No começo de Nossa, 2000, eu acho que o isso tem livro, um esse tempão, livro, isso é. ele tem um tempão que é o líder servidor. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. O líder deve se adequar à cultura da empresa. Com ressalvas, Patrícia. Com ressalvas eu vou falar, e aí a Andrea também fala. Às vezes a cultura da empresa não bate comigo, então eu não fui bem contratado e não identifiquei isso antes de entrar, tá? Se a cultura da empresa não bate comigo, eu não devo ficar na empresa, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Não adianta. Vai trabalhar numa construtora, você entendeu? Que tem as falcatruas, isso bate com você ou não bate, porque não adianta. Então, tem questões de valores que são muito sérias. Então, essa questão da adaptação do líder, quando a gente fala de coisas muito profundas como valores, não é, aquela empresa não é. Passa a bola, vai para a próxima, você vai ter muito melhor performance e muito mais resultado do que se ficar numa empresa que vai contra o que você pensa, sente e acredita em termos de valores. E É isso? Quer complementar alguma coisa? só relembrando o que o Mário falou aqui no início, né? A questão de você estar de forma muito, com seus valores de forma muito clara, né? Você entendendo muito bem até onde você está disposto a ir, né? Quais são as suas, a ponta do seu elástico, porque em algumas situações você pode passar por ter chefias que não necessariamente estão de acordo com a empresa. Às vezes não é a empresa. Então, em alguns momentos, você pode viver. Eu já vivi uma situação dessas, e não é uma situação fácil, porque de repente você está muito bem na empresa, entra alguém no meio Eu estou com enfim, uma mentorada com essa dificuldade e eu acho que bagunça, ela está aí. Eu acho que ela está aí. bagunça tudo, e eu vou dizer para vocês, tanto nessa situação que eu vivi há muitos anos atrás, e que foi uma situação emblemática, eu cheguei a quase ter um burnout, eu realmente fiquei muito mal, porque
eu não conseguia me conectar, eu não conseguia conviver com aquilo que eu estava vendo. Qual foi a solução? A solução foi eu sair. Né? Custei a tomar essa decisão porque eu gostava da empresa, até então era tudo maravilhoso, mas enquanto eu não entendi que não tinha jeito, porque ele performava muito bem, né? E aquela coisa, quem é do mundo corporativo sabe disso. Ele performava muito bem, a liderança não enxergava problema algum, mas os valores comigo não E é batiam. gozado que isso foi trazido, essa situação foi trazida na minha última mentoria. E eu falei para ela, eu falei exatamente isso, assim, se fosse um funcionário seu, você poderia tirar da equipe, né? Não bate com seus valores, não bate com o jeito, não é como você quer que a sua equipe seja conduzida, você poderia tirar. E é uma líder que tem 900 funcionários, né? Liderados dela, abaixo dela. E eu falei assim, de duas uma. Você só tem duas formas de fazer isso. Se posicionar como você pensa e como você acha e não entrar no jogo. E entender o que é que aquela pessoa, e aí eu vou aprofundar um pouquinho, vamos para os níveis aí de espiritualidade, por que que aquela pessoa entrou na sua vida? O que que essa pessoa tem que te ensinar? Né? Ou o que essa pessoa vai te movimentar. Para que é que ela vai te... Para você movimentou para sair, né? Uhum. Então, a gente tem que entender isso de uma forma mais profunda e aí eu tomo a minha decisão. Eu não vou deixar isso me afetar, não vou entrar no burnout, né? Vou continuar conduzindo toda a minha equipe da forma como eu acho, ou você vai buscar um outro caminho. Falei exatamente isso para ela, Agora, né? Adriana, só para complementar essa experiência que eu vivi, hoje eu faria diferente, né? Hoje eu não precisaria, eu não sofreria o que eu sofri, porque a gente vai aprendendo. Então, hoje eu entendo, e talvez aqui se ajudar alguém, hoje eu entendo que se você passa por uma situação dessas, é o que você falou. Peraí, aonde que tá pegando? Você precisa dar nome, nomear mesmo e entender qual é o problema. Quer dizer, você está enxergando direito, ou de repente é um lado seu que você nem conhece, que está em choque com essa pessoa e às vezes é uma oportunidade para você crescer. Então, hoje eu falaria: olhe o seu entorno, né? Verifique se é só você que está incomodado, que de repente é só você, né? No meu caso não era, mas de repente é só você e essa pessoa se dá bem com outras pessoas. Enfim, tenta entender um pouquinho do ambiente, né? E se posicionar e se olhar um pouco melhor. E É. muitas E aí a vezes, gente mesmo volta na assim, questão inicial do só autoconhecimento. e muitas vezes, ainda assim, você vai chegar à conclusão de que você tem que sair. E saia. Sim, Assim que sim. der, assim que der. Assim, Mas, que der, de uma forma planejada, estruturada, gente, pelo amor de Deus. Eu tive também uma outra, ela era diretora jurídica de uma multinacional e ela tinha muito problema com a chefia dela, né? E nos meus questionamentos, eu sou psicóloga, gente, sou consteladora, eu tenho todo um viés diferente de trabalho, né? Eu tenho um viés diferente de trabalho. E eu me perguntei, e no meio das perguntas que eu fui fazendo, ela falou assim, cara, porque acho que ela reclamava que ele não dava atenção para ela, era diretora. Eu falei, mas quem é que você continua querendo atenção? É do seu pai? Porque o seu chefe não é seu pai. Quando ela conseguiu desconectar isso, as coisas fluíram totalmente diferente. Que é essa questão que eu estou dizendo. Quer dizer, o que é que eu aprendo com aquela pessoa que está me trazendo esses desafios, né? Mas aí você precisa aprofundar, gente. É um trabalho mais a gente está profundo. aqui falando bem geral, né? Agora, ó, agora eu vou te É, passar uma bola, hein? Eu vou te passar uma bola, ó. você A passa. Regiane, Depois, a Regiane tem o perguntou aqui, Alexandre que falou alguma coisa antes. mas Deixa eu ver, peraí. A pessoa tem não sei quantos anos de experiência, mas nenhuma característica de liderança. E sempre faço o melhor para a equipe, porém a alta diretoria sempre me compara com esse alguém que não é líder, né? Então, vocês têm estilos diferentes de liderança, Alexandre. E você não pode mudar o seu estilo, a sua essência, para atender algo que estão te cobrando. Então, é uma questão de você o que é que eu posso aprender com isso, o que é que isso está me movimentando, como é que eu posso ser um líder melhor a partir disso,
e fazer escolhas, né? Se posicionar com essas pessoas que estão cobrando. Às vezes, eu não sei o tamanho ou o porte da empresa, às vezes uma transição lateral para uma outra posição, às vezes resolve. Quer dizer, não tem como responder aqui, mas olha profundamente, cuidado com seus valores, não fira seus valores, continue íntegro no que você acredita, se posicione e tome sua escolha, faça sua escolha a partir daí. Né? Eu acho que é o que é mais que a gente pode falar. Você ia falar alguma coisa É aqui? uma pergunta da Regiane. Olha, eu estou numa fase madura como pessoa, mas lidando com pessoas imaturas sob minha liderança. Como impor sem se impor neste caso? Rê, quer responder? A Rê é amiga. Ah, bom. A Rê é amiga e mentorada minha. Então aí, ó, aproveita. Então começa Fala você, quer respondendo. falar você primeiro? Começa você, depois eu vou. Já que porque Ah, você conhece ela, de repente você vai ter mais dados. é, Rê, lidar com uma geração diferente da nossa, a gente tem que entender como é que a mente dessas pessoas trabalha e funciona, que é completamente diferente da nossa. Então, a gente, ela tem a minha idade. Então, a Uhum. gente aí da década de 60, né? Ela deve estar lidando, ela trabalha numa área ligada à informática, ela deve estar Nossa, só lidando com com jovem. pessoas. Exatamente. Ela deve estar Geração lidando Z, que ela faz deve quando estar quer lidando fazer, né? com uma geração completamente diferente, né? Então, não é. A dica que eu posso te dar é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente como líder, tá? É outra forma de liderar. Você precisa entender com que essas pessoas se conectam, e essa geração atual se conecta muito pouco mesmo. Ela tem uma característica de olhar para a qualidade de vida. Imagina, a gente queria um emprego público, trabalhar com segurança. Essa geração hoje não é assim que ela pensa. Então, cabe ao líder entender como é que essa geração pensa para criar estratégias propositais que motivem essas pessoas a se sentirem atendidas no que elas querem. Boa, Faz Adriana, sentido o boa. que eu te falei? Total. E tem uma outra coisa muito interessante, né? Se você for estudar um pouquinho a geração Z, que deve ser da geração que a gente está falando aqui, essa geração ela é uma geração que não só se conecta pouco, como ela não se liga ao trabalho, à empresa, ela se liga a ela, é o que é bom para ela. Assim, essa imaturidade, na verdade, é uma característica dessa geração. Não tolera frustração, a gente vê isso o tempo todo, né? Quer crescer muito rápido, acha que tudo tem que acontecer na velocidade do dedo no celular, é muito louco isso, né? Então, imagina, vai esperar 2 anos para ser promovido? Se eu não for promovido agora, eu vou para outra. Então, eu diria que é um grande desafio você lidar com esse pessoal. Eu tô trabalhando com o pessoal numa startup, eu estou fazendo um trabalho de estratégia de negócios, de trazer e de montar uma startup no Brasil. Está sendo bem interessante porque tem uma característica um pouquinho dessa coisa do tudo é provisório e, ao mesmo tempo, tudo tem que ser feito com uma responsabilidade muito grande, porque você está iniciando um negócio. Só que esse tipo de coisa do futuro, né, do que vai ser daqui a 2, 3 anos, eles não têm a menor. é, não é que não tenham capacidade, tem muita capacidade, mas eles não enxergam dessa maneira. Né? O que é bom para mim hoje, no máximo, daqui a 6 meses. Então, É diferente. O nível de vinculação é diferente. Existe um nível de vinculação. A empresa é um meio. É diferente de como a nossa não tem aquela geração. coisa de vestir a camisa, vista a minha Não, isso camisa, não imagina. existe. Isso é difícil ter, é difícil ter. Então, eu acho que é ter estratégias mesmo do que é que agrada, né, essas pessoas. As recompensas que se pensam para pessoas da nossa idade são completamente diferentes de recompensas que se lida, né, bonificações, essas coisas que possam ter, são completamente diferentes do que se liga. Hoje em dia, gente, eu estava conversando com um amigo meu, a filha dele trabalha em Varsóvia, e agora o namorado está sendo transferido para Londres. Ela tem 26 anos, provavelmente, uns 26 anos.
E ela vai continuar trabalhando na empresa, mas de Londres. Isso é uma realidade de possibilidade Exatamente. infinita de trabalhar. Então, assim, eu não me apego mais no. Aliás, isso é meio surreal para um jovem. Eu tô imaginando que seja um jovem. E bater cartão, como a gente vê. Eu sou da época do cartão que punha cartela, né? Aquela cartela e fazia assim, né? Sou da época do bandejão, sou da época. E não é a mesma coisa. Então, eu acho que o primeiro despertar como líder é tentar entender esses movimentos, essas motivações, o que é que impulsiona essas pessoas e Adriana, criar estratégias para isso. boa, você falou, eu me lembrei de uma situação, eu não sei quantas pessoas são, nem sei se isso é viável ser feito. Mas vai uma dica prática que talvez ajude. Me ajudou muito numa época, mas meu time tinha 10 pessoas. Eu não sei quantas pessoas ela está gerindo aí. Você chamar um a um e tentar descobrir dele o que o motiva. Qual seria a grande recompensa da vida dele? O que daria maior, desculpa a palavra, que tesão, né? Para ele trabalhar, para ele ir para lá e fazer, enfim. Se a sua equipe for pequena e você tiver disponibilidade para esporadicamente, cada hora você fala com um, chama um, eu acredito que você vai entender um pouquinho melhor a cabeça e vai conseguir personalizar. Porque com esse tipo, se a gente está fazendo a leitura adequada das pessoas, né? Com esse tipo de geração, a gente precisa ser meio focada nele. Quer dizer, o que faz sentido para ele? Sei lá, um exemplo. Para uma lá, para mim, fazia sentido para ela começar a trabalhar às 10h30 da manhã, porque ela tinha tranquilidade para esperar alguém chegar para cuidar do filho pequeno. Outra pessoa já queria começar, olha como é que são as coisas, já que preferia trabalhar assim até 8 da noite, ter um dia livre, porque ela tinha que fazer tudo da casa, então ela preferia ter um dia. São coisas bobas, mas que quando você alinha, você tem um resultado e as pessoas ficam felizes, e eles têm que estar felizes, E a né? gente tem hoje uma liberdade para esses tipos de arranjo como nunca tivemos legalmente, Uhum, né? exatamente. Com essa coisa do. Gente, entenda o seguinte: a pandemia nos jogou 50 anos para frente, em 2 anos. Ela nos jogou 50 anos para frente. Então, o que a gente vivencia hoje, o que as empresas precisaram se adaptar, o que a gente tem de liberalidade hoje para fazer determinados arranjos, é um ganho para essa geração. Ela atende esse tipo de demanda desta geração. Né? Então é algo que pode usar essas dicas da Andrea. Deixa eu ver aqui, tem mais uma posição aqui do Alexandre. E quando a empresa nunca teve uma gestão gerencial, sempre foi gerida pelos diretores, e você é contratado para iniciar O que a será isso? gemarão gerencial, Deve ser eu não sei, mudança, transformação, alguma coisa, né? a gestão gerencial, não sei, de iniciar alguma coisa gerencial. Como fazer? É uma empresa onde os donos são os diretores. Isso é muito comum em empresa familiar, o que ele está É, retratando aqui. Aí é ele verdade. vem, eu não sei se a história dele é essa, ele vem de uma multinacional com uma visão completamente diferente. E se ele entra numa. Quando você coloca isso. Uma vez eu fui fazer um trabalho, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para ele. Eu fui fazer um trabalho numa empresa de alumínio e eu fui fazer um diagnóstico de clima, né? Mas um diagnóstico com focus group. E no meio do diagnóstico eu liguei para o meu parceiro e virei assim e falei assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu não sei como que a gente vai conduzir, como é que você vai conduzir isso. A questão toda é o dono da empresa. É A isso aí. questão toda é o dono da empresa. E aí, quem era o segundo mais ranqueado de problema? Era o gestor que seguia o exemplo do dono. Você entendeu? Então, eu fui fazer o focus group e a enxurrada foi em cima do dono da empresa. Aí eu liguei para o parceiro e falei assim, bom, eu não sei, eu vou fazer o relatório, mas a posição é essa, essa, essa. Eu estava ali coletando informações, fiz as minhas considerações, aí foram fazer a devolutiva. Eu não fui fazer porque eu tinha reunião,
Eu falei, eu não consigo ir fazer a devolutiva, mas deixei tudo escrito, as minhas considerações, tudo. E eu falei assim, você se prepara. Aí o gestor, o dono da empresa, virou e falou assim, é, eu realmente estou precisando mandar umas 70 pessoas embora. Quer dizer, não era ele que tinha Então, que ir embora, eram 70 pessoas, né? exatamente. Não, e a forma de opressão em cima do trabalho, Uhum. né? Do posicionamento. Então, tem algumas vezes, e vou dizer para você, Alexandre, que vai estar fora da sua mão algumas tomadas de decisão que são necessárias. Por isso que você tem que entender se esse é o seu valor, se isso está condizente com o que você acredita ou não, e posso estar enganada na leitura aqui que você fez. Eu trouxe esse exemplo para poder ilustrar. Eu gosto muito de mostrar um. Deixa eu fazer um negócio aqui, vamos ver se dá para enxergar. É isso tudo que você está falando, né, Adriana? A gente não adianta, a gente precisa exercer o que a gente falou desde o início, que é a autoliderança, porque você precisa se conhecer e muito bem, né? Para você poder suportar, entre aspas, opa, Eu vou não. tentar, vai pô, vai falando. Ah, Eu estava tentando do ver se dava Simon para ver. Sinek? Do Simon Sinek que você Não, vai não é botar do aí? Simon Sinek, Ah, não. Ó, tá. Tá um círculo aí, olha, ó. gente, entenda o seguinte, Alexandre. Você tem o controle sobre um determinado nível aqui, que é o centrinho, tá? Você vai conseguir, através do seu trabalho e da sua posição, ampliar isso através da influência. Mas você não tem o poder das pessoas fazerem ou não as coisas, mas você tem um poder de influência, tá? Agora, tem coisas que estão completamente fora da sua mão e que você não tem. Então, o que, que é isso? Às vezes, deliberação da matriz que fica lá na Suíça, isso acontece muito, né? Então, eu, como líder, até para que eu não entre num burnout, eu preciso entender o que eu Até onde? controlo Exatamente. e, exatamente, e até onde eu consigo influenciar. Porque senão é meio que dar murro em ponta de faca. E aí é O que aquela é que história, você né, Adriana? Desculpa, porque você falou uma coisa que só pegar. fala? É aquela história super importante de você entender o que você aguenta e o que você está disposto. O que você aguenta e o que você está disposto para seguir nessa posição. Porque esse ciclo que você colocou, esses círculos, eles são super. É uma forma bem super didática de falar, e ao mesmo tempo você tem o contrário, o quanto o externo vai te fechar e te destruir enquanto pessoa, enquanto funcionário dessa empresa, colaborador. Acho que isso aí é um peso importante para você definir, né? É. E por isso que você precisa do autoconhecimento. E o líder precisa de alguém que o ajude a pensar, que o ajude a refletir sobre as situações que ele vivencia. Isso pode ser um coach, isso pode ser um terapeuta que tenha visão de negócios, gente. Não adianta pegar um terapeuta muito psicologizado, sabe? Desculpa, assim, eu sou psicóloga, mas um gestor de alto nível, ele precisa ter alguém que dê suporte para ele, que entenda uma realidade de empresa, para que ele possa se posicionar. Então, pode ser um coach, pode ser um mentor, pode ser um terapeuta com visão de negócios, visão aí do que você realmente influencia. A Regiane está colocando aqui, tem um problema com apenas um jovem, realmente. O que mais precisa de ajuda e não reconhece ajuda. Vejo que esse não pensa no futuro mesmo. Mudarei lidando apenas com curtos momentos. Olha, não veio para mim isso que ela falou. Eu acho que não está carregando os. É. Obrigado pelas dicas, ela agradeceu. A Ah, que gestão bom. gerencial, sim, os donos são os diretórios. Sabia? Isso aqui, minha filha. Olha o meu radarzinho para dono de empresa. Dono de Não, empresa é que cresce. característico, né? É característico, é característico. E Aí o que que comparar com acontece? alguém que é da patotinha que faz o que eles querem, né? E quando vem do mercado, vem com uma visão de multinacional, vem com uma visão de processos, vem com uma visão de resultados, conflita com a cultura existente. É muito complicado, é muito difícil, né? Então, precisa ver se até onde você consegue realmente dar conta disso. Eu já trabalhei em uma multinacional. Olha, eu não conheço você, Olha, Alexandre.
Gente, que pena, não está carregando para mim. Você vai ter que ler aí para mim, que Não eu não tá, tô. mas eu vou lendo Não, aqui, ó. tá. Eu já trabalhei em uma multinacional, optei por uma empresa familiar, acreditando numa ascendência mais rápida. Então, se você bate de frente, o que que aí eu vou dar uma explicação sistêmica. Posso, Andréa? Eu vou falar, imagina, vontade. É, O que que acontece sistemicamente, Alexandre? Sistemicamente existe um princípio de hierarquia. Sistemicamente, quando eu digo, são os conceitos de Bert Hellinger, que é a minha especialidade trabalhar aí com constelação sistêmica. Quando a gente entra numa empresa de fora e quer mudar, não respeitando o que tem lá dentro, essa empresa vai expelir você. Por mais que você tenha boa vontade, que você tenha boa intenção, né? Então, o que é que eu posso te dar de dica sistêmica, se for possível, né? Não entre querendo mudar tudo. Entra, chama os funcionários que são mais velhos que você de empresa, entende como que é a cultura, como é que as coisas funcionam. Eles não vão tomar a decisão por você, é você que vai tomar. Mas quando você faz esse movimento de tentar entender aquilo e ir fazendo mudanças Graduais, né? Pequenas, graduais, graduais. graduais, porque a mudança vai ter um tempo e você precisa ver se na sua função você tem força para as mudanças que são necessárias. A mudança nunca é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, eu não sei qual é a sua posição, né? Então, uma forma, talvez, de você ter sucesso seja isso. Mas não é uma missão fácil, né? Eu posso completar uma coisa? Claro, eu quero que você complemente, eu vou buscando Não, outras coisas. eu tive um mentorado que passou a vida inteira trabalhando em estatais. Chegou à diretoria, assim, de muito sucesso. E na virada do jogo, uma dessas estatais comprou pequenas empresas e ele teve a possibilidade de ser CEO de uma dessas pequenas empresas. Então, ele fez essa mudança absolutamente feliz, porque afinal de contas, né, se assumiu um cargo de CEO numa área super, assim, super importante de commodity, etc., e ele foi ser CEO desta empresa. Porém, apesar do controle acionário estar na mão de uma grande empresa, esta pequena empresa era uma empresa que veio da linha familiar. Então, a transição, ele iria ser o responsável pela transição. Então, todo o board ainda era dos donos da empresa, enfim, você imagina a situação, né? Os donos tiveram que abrir mão do controle acionário, etc, etc, e ele caiu ali para trabalhar com toda essa resistência. E a empresa inteira estava entendendo que ele era o lobo mau, porque ele veio representando a grande que comprou a pequena. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma pessoa de extrema experiência, uma pessoa reconhecida como líder, vocês podem, olha, pode falar o que for, maduro, um cara super de excelente relacionamento, não aguentou 6 meses e saiu. Então, isso que você está falando, Adriana e Alexandre, vale para você, é muito importante, porque assim, realmente, ele jamais chegaria a CEO na estatal onde ele estava. Ele ia parar onde ele já estava, né? Que é o máximo que chegaria a diretor. Então, ele foi, exatamente como você, buscando um crescimento, né? Um crescimento em termos de posição dentro de mundo corporativo. E se deparou com isso. Então, é fato que numa empresa menor a gente tem oportunidades mais fáceis, entre aspas, de você ascender. Porém, o gargalo ele é muito mais difícil, porque não só você depende do teu resultado, mas como a Adriana falou, né, você depende de você cair nas graças do dono da empresa, que não necessariamente. Estar alinhado com o que se espera. As pessoas Isso que não alinham as coisas assim, não percebem, às vezes desprezam o peso da cultura, gente. A é, cultura é como se fosse uma nuvem que paira na empresa inteira. E essa cultura, ela não é dissipada do dia para a noite, não muda de cinza para cor de rosa do dia para a noite, né? É uma coisa densa. E eu preciso olhar. Eu dei treinamentos para liderança da Nespresso. E aí eu tinha líderes lá e uma delas falou assim: eu deixei de ser o rabo do peixe para ser a cabeça do peixe.
né? Que é esse movimento exatamente que você está falando, né? É, mas tem o seu custo, tem seu preço se isso não está alinhado com você. Nem, é que nem quando eu falo assim, quando você escolhe um terapeuta, vou dar um exemplo de terapeuta, ele pode ser muito bom, exímio, se não bateu com você, É isso não aí. vai dar resultado. Se você, como líder, não bateu com a empresa não bateu, não deu um match profundo inteiro, principalmente em termos de valores, gente, não vai dar resultado. Você pode ser um exímio líder, você vai ser cerceado, você tem que fazer as coisas mais devagar. É exatamente o que eu estou te falando. Tem que entrar e ver essa cultura e imprimindo o seu estilo, mas não é do dia para a noite. E é desgastante esse processo. Fazendo Né? uma mescla, vendo o que que dá para levar, o que que não dá, né? Aonde você cede, aonde a outra pessoa vai te Exatamente. entender, é bem Exatamente. pesado, é bem pesado, né? Ó, Alexandre colocou a situação, é muito similar ao que você falou, o seu exemplo, a empresa é familiar. Deixa eu ver. Muito obrigada pelas respostas. Só tenho a agradecer. Ele mesmo, tá? O Alexandre. Ah, A legal, Patrícia. Alexandre. Parece que uma empresa sem gestão empresarial deve começar pensando em missão e valores. Sim, Patrícia. Você sabe que eu tenho treinamento, eu tenho curso de transição de carreira que é para abrir uma empresa, para empreender. E uma das aulas é ensinar a criar valores aí, criação de missão, visão e valores. E aí, o que você acha da pergunta da Patrícia, Andréa? Não, eu concordo plenamente, mas assim, eu só queria colocar, hoje eu acho que mudou, eu não sei, eu estou trazendo essa empresa e a gente está nisso daí. Hoje a gente está criando manifestos, né? Não é mais aquela coisa de missão, visão, mas assim, valores sim, sempre. Mas uma forma diferente de você estruturar isso hoje, né? Eu acredito que eu sempre vivi com essa coisa de missão e visão, aquela coisa que você punha no papel e que ninguém nem sabia o que que era, Não, né? não. Então, mas o que eu acho que é muito, que é mais fundamental do que qualquer coisa, na minha humilde opinião, são valores. Porque quando você tem muita certeza, muita convicção dos seus valores, seus enquanto empresa, seus enquanto dirigentes, enquanto pessoas que estão montando essa empresa, no caso eu estou fazendo essa experiência em conjunto, e quando você tem isso muito certo, os propósitos e aquilo que a empresa veio, ou o teu produto, ou o que quer que seja, fica muito fácil de você seguir adiante, né? Então, é muito interessante porque a gente está tendo a oportunidade, eu gosto de dar exemplo que eu me sinto mais, eu acho que fica mais didático. Essa oportunidade que eu estou tendo nesse momento está sendo muito rica, porque a gente está lidando com culturas muito diferentes, né? Eu estou trazendo uma empresa que vem de um consórcio lá de fora, onde eu tenho romenos, onde eu tenho o pessoal da Holanda, tenho o pessoal da Polônia, e tem algumas pessoas divididas aí, Itália e Alemanha menos, mas basicamente Polônia, Romênia e Holanda. Então vocês imaginem vindo para o Brasil. É algo assim, é algo É muito surreal. louco, surreal. É Só surreal. só para dar um exemplo para vocês, uma coisa que assim, é, o holandês com quem eu faço contato direto e que eu lido com ele, eu cheio dos PowerPoint, né, aquela coisa, cheio das apresentações, das planilhas, cheio de um monte de coisa para discutir com ele. E uma reunião marcada, agendada, ele me abre a reunião no celular. Né? Me abre a reunião no celular deitado na rede. E eu falei, Franz, mas a gente precisa conversar. Ele falou assim, não, não vou abrir computador. Ele fala em português, não vou abrir computador, estou muito cansado, vou falar cá. Cá. Eu falei, mas como é que eu vou te mostrar? Não, não, fala aí, fala aí. Então, assim, eu falei, caramba, né? O dinheiro é dele, o investimento é dele, e olha como ele lida, mas é uma leveza, é uma forma de confiar na gente, olha que coisa interessante. Né? Ele confia em primeiro lugar. Se você não traz nenhuma situação de desconfiança, você faz o que você quiser, é muito louco. Eu estou acostumada a prestar contas, a dizer, olha, tá aqui. Não, não, tá tudo certo, eu já te dei carta branca, você faz o que. Não, não, tá. Então, assim, é algo, gente, é surreal para mim. Né? Eu não poder discutir no nível que eu gostaria de discutir
com o dono da empresa, né? E com quem Bom, está mas se você trazendo os tem carta valores. branca, minha filha, manda brasa. Que coisa ótima. Não, mas eu estou dizendo assim, para você ver como que cultura é cultura, porque ele Cultura é confia. cultura. E não é Então, só cultura, é muito estilo dele, porque eu já trabalhei em empresa alemã, o negócio era bem não, diferente. da Holanda, esse é holandês, Ah, é. eles são muito Ó, leves, é impressionante. é. Olha, eu já estou há 19 anos, o Alexandre, eu já estou há 19 anos nessa empresa, transformei os departamentos que desenvolvi, porém agora preciso implementar uma gestão gerencial em vendas, que tange as outras áreas das pessoas mais antigas. Opa, Vai, grandes desafios, hein? entra daquele jeito que eu falei, entende como é que as coisas funcionam primeiro. A cultura é Alexandre, difícil, porém enfrentei a mesma por 10 anos até tomar os resultados expressivos ao ponto de, mesmo que sendo diferente, iniciar a transformação. Exatamente, muito devagar. é. Exatamente. Alexandre, com certeza, o pessoal de vendas mais antigo tem uma característica, acho que você deve saber muito bem, que eles sabem vender, eles acham que o jeito deles é o certo e é complicado. Mas assim, eu também daria para você a mesma dica que eu falei antes. Tente escutá-los. Tente É, escutá-los, porque talvez até você, talvez não, você vai aprender com certeza. Mas chama de repente, pega um representante entre eles para trabalhar com você em algum projeto, traga para perto de você, deixa ele entender as dificuldades suas enquanto líder e tendo que dar resultado, mudando tudo, enfim. A gente tem ele algumas experiências. colocou mais uma coisa aí que Ah, é? agrega no que você está falando. Agora que os resultados têm sido muito favoráveis há muitos anos, querem que eu implemente essa visão nos departamentos mais conservadores da empresa. Meu embate é ouvir que sempre funcionou. Sim, sempre funcionou, mas agora demanda outras coisas e você vai ter que inspirá-lo a experimentar. Eu acho que no sentido, eu acho que é um desafio. Vamos experimentar, né? Olha o resultado que deu, né? Em determinados lugares, as coisas. Eu acho que aquela frase que eu falei, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente, meio que ter isso como lema te ajuda também a vencer essas objeções. Sempre É, funcionou assim, por que mudar? Ele está falando, ó. mãe, essa é a frase que a gente mais escuta, né, Alexandre? E aí vai, de novo, uma sugestão bem prática. Crie um comitê deles para estar com você em algum projeto. E você vai ver que você vai conseguir ter porta-vozes que vão levar para os outros esse tipo de necessidade de fazer. A gente já fez isso em grandes multinacionais e funciona muito bem. Na hora que você pega o pessoal de campo e coloca dentro do gerenciar para entender o que, que precisa e o que, que deixa de precisar, eu acho que pode ser uma boa saída, viu? Uma opinião É, aqui, né? estratégia, a gente não sabe, a É. gente tá dando palpite aqui. A Patrícia Júlia tá. Gente, por incrível que pareça, já deu 1h10 de live. Eu acho que Uau! eu e a André, a gente desembesta e vocês ainda participam, é uma delícia. Ó, Adri, fala um pouquinho da importância do olhar para o financeiro, olhar para quem traz investimento. A Patrícia ela tem uma visão sistêmica, como eu, tem a mesma Uhum. formação que eu. Da mesma forma que eu falei da hierarquia, né? Quando eu entro, eu posso ter uma função maior, mas deixa eu ouvir como é que funcionam as coisas, deixa eu conversar com as pessoas. Dentro da estrutura sistêmica, a área de maior peso não seria esse, mas o investido, a área financeira da empresa é a que tem mais peso dentro dos departamentos, tá? Porque nenhuma empresa sobrevive sem lucro, né? Então é isso que movimenta, além do processo da empresa servir as pessoas. Mas aí a Patrícia está trazendo isso de uma visão mais sistêmica do organizacional. Ai, gente, eu Deixa eu acho. só fazer uma pergunta. Ela perguntou. Você pode repetir a pergunta dela? Ela não perguntou, ela pediu para eu comentar. Adri, Ah, tá. fala um pouquinho da importância do olhar para o financeiro, olhar para quem traz investimento, tá? Bom, eu só complementando, aproveitando essa pergunta, esse comentário dela, Adriana, não sei se pode ajudar em alguma coisa, ah, saindo fora um pouquinho desse olhar de vocês,
Eu diria que uma forma que eu tenho feito é explicar e conversar muito a respeito dos resultados, de como que eles virão, de como que eles vêm, falar muito de métrica, ou seja, é uma coisa que você já falou, Adriana, a gente usar a linguagem deles. Quando você consegue usar, por exemplo, igual o Alexandre, você precisa entender a linguagem deles na venda para você se imiscuir, para você entrar ali dentro. Do financeiro é muito isso. Você entender qual é a linguagem deles, como é que eles trabalham em termos de previsão, em termos de ROI, enfim. E aí você falar na linguagem deles ajuda muito e eles passam a ser apoiadores e não aquelas pessoas que ficam cobrando o tempo todo. Então, eu acho que você entender as métricas e, de novo, entrar ali dentro um pouquinho, eu acho que vai ajudar bastante. Ele colocou mais uma coisa, um elogio para você, na verdade. É o Alexandre. Obrigado, adorei o que você, Andréia, me ensinou. Foi descobrir que meu melhor é criar conexão. O desafio é grande e, como vocês citaram, preciso me conectar. É isso aí. Ah, legal, legal, Alexandre, que bom. É. Bom, gente, olha, perguntas finais, a gente vai fechar, porque já está dando 1h15 Quase uma de hora e 15, live. né? Uhum, Que legal. delícia, né? Conta um pouquinho, então, só assim, um fechamento, conta um pouquinho da sua mentoria, como é que você ajuda essas lideranças, Ah, tá bom. Na verdade, como te procurar. bom, na verdade, a gente está trabalhando basicamente. Eu estou montando um grupo de mentorias. Até agora eu tenho feito mentorias individuais, né, Adriana? A gente está lá no Vitor exatamente para instituir esses grupos. Eu devo abrir um grupo, se não me engano, nós estamos em setembro agora, finalzinho de setembro. Então, basta me mandar um direct lá, que a gente coloca na lista de espera. E como que a gente trabalha? Eu tenho duas formas de trabalhar. Uma é focada no problema específico e trabalhar a evolução e as necessidades focadas da pessoa do ponto de vista de carreira, do ponto de vista profissional. E a outra é a questão da gente trabalhar, como a gente costuma dizer lá, as questões que aparecem. Então você tem no grupo, você está no grupo e as questões vão aparecendo e a gente vai trabalhando. É aquela que a gente fala sem início, meio e fim, né, Adriana? No entanto, eu particularmente gosto muito eu tenho 8 módulos onde eu entrego um pouquinho de conteúdo sobre algumas coisas que eu acho fundamentais do ponto de vista profissional e a partir daí a gente vai fazendo encontros e discutindo as coisas, né? Eu acredito muito que nós temos habilidades grandes a serem desenvolvidas, eu diria algumas que são fundamentais, que se a gente não tem, a gente vai ter que ter para esse mundo novo aí, né? E outras que a gente com certeza tem algo de forte que a gente precisa fortalecer mais ainda esse lado nosso e entender que aquilo que for mais vulnerável deixa ficar e vai trabalhando enquanto você puder, adequando sem perder a essência, como a gente está falando aqui, né? Gente, que delícia ter uma mentora como a Andrea te ajudando a olhar para as Obrigada. situações, né? Então aí, ó, quem tiver pessoal meu aqui, começa a seguir a Andrea. E você também, né, Adriana? Gente, a Adriana é uma Pessoal pessoa meu, o pessoal super da aí. Andréia começa a seguir a Adriana, que vocês estão tudo aqui, ó. Tudo começa com A, a gente aqui, ó, tá aqui para servir vocês. O Alexandre colocou, lembrando que a live era com o Igor sobre mercado financeiro, foi muito Aham. boa. Eu falo com o pessoal de trader, de mercado financeiro, Adriana, sobre mentalidade, sobre como trabalhar isso, e vamos ter mais live por aí com o próprio, a gente chama ele de Mago, com o Mago, com mais umas 3 pessoas do mundo financeiro aí, acho que vai ser bem legal. Legal, maravilha. E eu só vou falar um pouquinho então, como é Manda que a eu brasa da consigo, sua, isso, da sua constelação como é que eu aí. consigo ajudar vocês. Então, trabalho a minha vida inteira e desde 2006 como coach, mas trabalho na área de desenvolvimento aí já há muito tempo. E hoje eu trabalho muito com constelação sistêmica, então tenho os meus workshops de constelação, que é uma ferramenta profunda de autoconhecimento. Vai ter workshop esse fim de semana, né, esse sábado. Então, quem quiser mais informações, me manda um DM. E eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal muito profundo. Quando a gente fala de autoconhecimento, não tem nada mais profundo do que você ter o olhar sistêmico. Então, nesse curso tem todo o olhar sistêmico, tem neurociência, tem enneagrama, a gente fala sobre crenças, né?
Então, é um programa muito profundo que eu consigo te acompanhar por um ano. E um dos módulos é um módulo sobre sucesso e carreira, né? Carreira e sucesso, que é Legal. um dos módulos que o pessoal curte. Então, fiquem convidados a conhecer. Todas essas informações também estão no link da minha bio. Ou me manda um DM e a gente bate um papo para ver se está alinhado com o que você precisa agora. Gente, acho que é isso. Mais alguma Legal. coisa? Não, só agradecer o pessoal que ficou com a gente esse tempo todo aí, Alexandre, e eu esqueci o nome, porque eu não consigo mais ver aqui, gente. Meus. Alexandre, ela perdeu. É, Mas, ai, é. gente, uma delícia Obrigada ter. aí, Tá viu, pelas. sumindo mesmo a legenda aqui, né? Mas, ó, tem um monte de gente aqui. Alexandra, Regiane, as perguntas que a A gente acabou Estela, isso respondendo. é. Obrigada aí, né, pela participação puxa vida, numa segunda-feira esse horário, valeu Uma mesmo, né? delícia, não é? Adriana, É obrigada, isso viu? aí. Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço a sua presença, a sua A gente se vê participação. amanhã, Teremos né, outra na aí. mentoria lá. Amanhã tem mentoria? Tem? Eu nem sei, menina. Eu tô Acho perdida. que tem. Deixa eu olhar minha Bom, a agenda. gente vai ter que ver aí. Tá bom. Tá Um bom, um beijão, beijo, viu, gente? gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida.